Muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Certa vez o Geraldo, que foi meu líder de jovens durante muito tempo, eu me recordo a primeira vez quando o Geraldo assumiu o púlpito. E quando ele assume o púlpito lá em Bom Sucesso, o pastor José Carlos tinha deixado a responsabilidade dele pregar. E ele ainda novo, tinha seus 30 anos, na época, e já vice-presidente da igreja, e toda essa situação envolvente, era a responsabilidade dele levar a palavra naquela ocasião. E ele dizia o seguinte: estou com os meus joelhos um brigando com o outro. Alguns textos na Bíblia que eles trazem isso para a gente. Eu tinha duas propostas de texto para trazer hoje. Uma era da sequência, realmente, que a gente está falando, e a outra seria um outro texto, que numa outra oportunidade eu falarei. Mas ambos os textos eram textos que traziam uma complicação na hora de passar. E eu estava ali labutando e tentando entender, e tentando compreender. Corre comentário daqui, comentário dali, grego daqui, grego dali. E Deus assim nos abençoou. Vamos, então, caminhar dentro daquilo que o Senhor Deus nos abençoou. No livro de Romanos, capítulo 8, nós vimos que o texto como um todo, ele trabalha e ele lida com uma forma de nos apresentar uma segurança, de nos trazer uma informação de que, olha, você tem todas as condições para você viver uma vida que, de fato, agrade a pessoa de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você é declarado filho de Deus. E, além disso ainda, você tem esse mesmo Espírito que declara, que torna você um acesso muito claro na presença do Pai. É Ele que, apesar de todas as lutas que a natureza enfrenta, apesar de que você, com a sua fragilidade, enfrenta, você pode viver uma vida que, de fato, agrade a Deus por meio da sua santidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, chama a atenção de que nessa perspectiva de que dia após dia nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo transformados por esse Santo Espírito a vivermos dentro daquilo que agrada a pessoa do Pai. É que nos versículos 26 ao versículo 39, nós temos o resultado, nós temos uma espécie de louvor a Deus por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Tanto é que dos versículos 31 ao versículo 39 é de fato descrito como um cântico, como um louvor à pessoa de Deus por todos os benefícios. E eu queria que nós nos atentássemos então a esses textos, a esse texto, para assim nós nos mergulharmos dentro daquilo que a gente entende como segurança, daquilo que a gente entende como amor e também como esperança para as nossas vidas. É fato que nos últimos dias têm sido dias difíceis. É fato que nos últimos dias temos vivenciado dias conturbados. E que talvez uma mensagem como essa de Romanos capítulo 8, versículos 26 a 39, você possa pensar o seguinte: puxa, qual é a mensagem, qual é o acalento na minha vida? E essa então é a missão do pastor. Trazer um texto que às vezes para muitos é um texto teológico, tentar trazer um acalento, trazer uma mensagem, tentar trazer um bálsamo para as nossas vidas. E assim, então, nós começamos, voltando os olhos, exatamente para o que o apóstolo Paulo está focando para a vida dos nossos irmãos de Roma. Ele está incentivando, ele está levando aqueles irmãos a viverem uma vida e a terem uma vida colocada aos pés do Senhor. Lembrando que ele começa, logo no início do livro, chamando a atenção: nós somos pecadores. E o pecado nos separou de Deus. O pecado fez coisas terríveis nas nossas vidas. Mas foi a ação desse Deus que nos trouxe justiça. Foi a ação desse Deus que manifestou graça. Foi o amor desse Deus que nos aproximou dele. E com esse amor nos possibilitou, capítulo 6, 7, nos possibilitou a vivermos uma vida dentro da perspectiva que ele queria e que ele projetou a gente. Na realidade, o que Deus está fazendo nas nossas vidas é levando a gente de volta para o projeto inicial, aonde eu e você nós tínhamos plena harmonia com Deus, pleno relacionamento com Deus. Ou melhor, eu e você em Adão. É interessante porque quando a gente olha com essa perspectiva, fica fácil de olharmos para o capítulo 8.
Já que no capítulo 8, ele vem trazendo uma espécie de conclusão. Ele vai passar para o próximo estágio, que é do capítulo 9 ao capítulo 12, chamando a atenção da nação escolhida, chamando a atenção do povo escolhido e o porquê que eles estão na situação que estão. E depois do capítulo 12 ao capítulo 16, descrevendo realmente todas as condições práticas que nós temos para viver uma vida dentro daquilo que é a perspectiva do Senhor. Eu quero que nós, diante da noite de hoje, nós venhamos realmente a ter o coração completamente aberto para aquilo que a palavra de Deus possa vir trazer sobre a sua vida e sobre as suas perspectivas. Portanto, diz assim o texto: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e que ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. Percebam que no domingo passado nós viemos falando sobre essa perspectiva do Espírito Santo de Deus em agir nas nossas vidas, e é Ele que traz essa esperança. Versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos também temos as primícias do Espírito habitando em nós, gemendo em nós mesmos e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Lembra a construção que ele está trabalhando, chamando a atenção. Fomos salvos? Fomos. Temos alcançado a herança com o Senhor? Temos. Mas enquanto ainda estamos na vivência desse corpo mortal, nós somos frágeis, tendenciosos ao pecado, tendenciosos a cair. E nessa questão de queda, então a gente ainda aguarda a glorificação desse corpo. A gente aguarda a esperança da fragilidade se desvanecer, se acabar. Então, junto a isso, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, da mesma maneira, nós temos então o Espírito Santo de Deus que nos ajuda na nossa fragilidade. Olha que interessante, Paulo está chamando a atenção que diante de toda a história da nossa vida, nós vamos ter 3 fatores da ação de Deus em nossas vidas. O primeiro deles é lembrar de que nós temos esperança, que nós temos algo maior, que nos fortalece, que nos motiva e que faz a gente caminhar, mesmo na nossa fragilidade, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa situação complicada. Nós temos a ação do Santo Espírito de Deus. Da mesma maneira, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Fraquezas aqui, voltando a atenção exatamente para o que o apóstolo Paulo acabou de mencionar, verso 22 e 23, na nossa fragilidade. Mas é interessante que você olhe também, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a ação desse Espírito, como nós acabamos de ouvir alguns cânticos, e como nós vimos também na historinha contada, a ação desse Espírito é nos auxiliar, literalmente, vir à direção, como um pai pega o filho e segura no seu colo, como uma mãe pega o filho e segura no seu colo, como alguém se lança a proteger, como alguém se lança a segurar. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus quando você e eu estamos frágeis, e somos frágeis. Essa é a ação dele em nos amparar. Paulo então está descrevendo o seguinte: na nossa pequenez, na nossa fragilidade, que não conseguimos por nossos méritos, por nossa força, a viver uma vida que de fato vai agradar a Deus, que por conta do pecado também a natureza geme, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos fortalece e que nos ampara. Estão entendendo? Esse Espírito ajuda inclusive na área que nós somos mais vulneráveis, na hora da oração. E não sabemos, versículo 28, 26, pode estar no 26, por favor? Versículo 26, e não sabemos o que havemos de pedir como convém. Em uma outra tradução, não sabemos orar. Mesmo quando nós somos limitados, mesmo quando nós queremos pedir algo, mesmo quando nós queremos algo na nossa vida, e Tiago chama a atenção, se nós não alcançamos, não é por nada, é porque nós não sabemos pedir, é porque nós não sabemos nos colocar diante do Senhor. E os apóstolos, inclusive, chamam a atenção disso: Senhor, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Porque é complicado esse negócio de você falar, eu vou levar meu pensamento a Deus. Cadê Deus? Primeira questão que o ser humano, ele é concreto, ele precisa de coisas para se segurar, por isso que você tem a idolatria. É o ser humano tentando lançar alicerce em aquilo que não é Deus.
E é interessante porque quando o apóstolo Paulo chama essa atenção, ele mesmo chama a atenção para ele, nos ajuda, nos fortalece, vem e sabe fazer com que a gente venha pedir, que a gente venha orar, que a gente venha colocar diante de Deus. Porque nós, e aqui ele se inclui juntamente conosco, agora, Paulo se incluindo, Paulo se envolvendo, Paulo não sabia orar? Paulo não sabia clamar a Deus? Claro que sabia. Mas como homem também, Paulo passa por algumas situações. Lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 12? Quando por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse de mim esse espinho na carne. E foi preciso uma intervenção de Deus no seu ser, para que ele compreendesse de que aquele espinho na carne era algo que Deus estava dando para ele ser forte, para ele ser alguém maduro. De maneira que ele fala assim, olha, de boa vontade, então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante porque na nossa fragilidade, nós temos uma área que nós somos muito vulneráveis, e essa área é a área da oração. E aqui eu não quero chamar a atenção apenas de você que ora, talvez 15, 20 minutos, mas talvez você também que ora 30, 40, 50 minutos. Não sabemos pedir como convém. Somos limitados. Porque ainda estamos dentro dessa casca, ainda estamos dentro desse tabernáculo. Um dia estaremos na presença do Senhor e não haverá interrupções, não haverá mais nada. Mas enquanto isso, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Literalmente, Ele chama a atenção, Ele age por cima de nós, Ele vai à frente. E a palavra, ela descreve exatamente essa questão de você estar orando e o Espírito Santo de Deus está agindo em você. Você faz a ação e você recebe a ação do próprio Espírito de Deus na sua vida. É Ele que vai fazer com que você seja entendido. E aí tem uma expressão bem interessante no versículo 26, não apenas intercede, ele não apenas ora, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, alaletos, a ideia de sem palavra, não sai pronúncia, não sai palavras legíveis, não sai palavras escritas, não sai palavras pronunciadas, de maneira nenhuma. Alguns queiram chamar a atenção de que esses gemidos inexprimíveis seriam as glossolálias, as línguas estranhas, mas não é isso que o texto está chamando a atenção. Porque o texto chama, inclusive, a atenção que Paulo está falando assim, olha, não sai palavra. Porque a gente não sabe se expressar. Então esse aqui é aquele momento que é a ação do Espírito Santo única, pura e exclusiva. É Ele quem está fazendo. O comentarista vai chamar a atenção dizendo o seguinte, olha, é o Espírito Santo de Deus que age quando a gente está pedindo algo que a gente tem que tomar uma decisão e não sabe para que lado age. É Ele que está fazendo. É Ele que vai trazer o direcionamento. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer à sua vida a paz, aquela segurança que você tem. E é importante isso porque, versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, 2 maneiras que o Espírito Santo de Deus intercede pela minha vida. Uma, ele faz isso acontecer por meio de gemidos inexprimíveis, ou seja, qual eu não entenda. E segundo, ele faz por meio da vontade do Senhor. Ele está alicerçado sobre esse querer de Deus. Ele está alicerçado sobre essa segurança. Portanto, nos momentos e nas angústias que nós vamos ter pela vida de santificação, nós temos uma segurança. Nós temos uma certeza de que o Santo Deus, através do seu Santo Espírito, nos capacita, mesmo quando a gente não está compreendendo. Mesmo quando as coisas parecem não ser muito claras para nós, é Ele que está agindo. Paulo chama a nossa atenção exatamente confirmando, olha, nós temos um problema, nós temos a circunstância de que o pecado trouxe, e com isso trouxe as aflições à natureza e fez com que ela gemesse. E ela aguarda ansiosamente o aparecimento e o surgimento dos filhos de Deus. Não apenas ela, mas também nós aguardamos e ansiamos por isso, porque nós que temos o Espírito Santo de Deus habitado em nós, também gememos, também esperamos com isso acontecer, até a redenção do nosso corpo físico. E por isso que andamos em esperança. Portanto, essa segurança de que, enquanto estamos aqui, enquanto estamos trilhando vidas difíceis, nós temos a segurança de que é o Espírito Santo de Deus que está nos capacitando a trilhar. Você vai ter lutas.
Você vai passar por adversidades. E é esse Espírito de Deus que vai te ajudar a passar por elas. É esse Espírito de Deus, na prática, que vai aumentar a tua fé. É esse Espírito de Deus, na prática, que vai fazer você não desistir. Mesmo quando você não compreender. Segunda segurança que o apóstolo Paulo nos chama, e talvez venha aqui o texto mais complicado desse trecho, é o versículo 28 ao versículo 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas? Quais são as situações que o apóstolo Paulo está mencionando aqui? Lembra que nós estamos vindo numa construção, estamos numa subida. E vamos chegar nessa subida agora prontamente para olhar todo o plano, todo o relevo, tudo que está em nossa volta. Ou toda a planície, melhor dizendo. Paulo então está chamando a atenção, olha, todas as coisas vão contribuir. Você chegou a Deus porque Deus te trouxe. Mas nesse trabalho de Deus trazer você até Ele, houve passos e houve circunstâncias que você não compreendeu, que você não entendeu. Mas era Deus agindo. Era Deus cuidando. Mesmo quando você estava distante. Era Deus agindo na tua vida. Por isso que as coisas aqui, sim, são relacionadas às nossas fraquezas, são relacionadas às nossas dificuldades, são relacionadas àqueles que passam por lutas do capítulo 6 e do capítulo 7. Quais são? Miserável homem que sou, quem é que me livra do corpo dessa morte? As fraquezas aqui são a nossa fragilidade em querer continuar firme e forte, servindo ao Senhor e não cair. E sabemos que vamos cair. As fraquezas aqui é a nossa luta contra a nossa língua, é contra o nosso pensamento, contra os nossos desejos ímpetos, contra a nossa ansiedade, contra a nossa necessidade de, às vezes, querer se parecer bem por cima dos outros. Todas as coisas vão contribuir. Apesar de você ser frágil, apesar das vezes das lutas que você passa, e você sabe que você vai passar, tudo isso vai trabalhar para que você, que ama ao Senhor, que conheceu ao Senhor, venha compreender de fato o que Deus tem para a sua vida. Portanto, existe um propósito. Existe uma ação de Deus na sua vida. Não é te dar carro novo, não é te dar saúde, não é te dar uma casa, nem marido e nem esposa. Qual é o propósito de Deus para a vida do cristão? O que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para ti? Você acha que Deus simplesmente te trouxe aqui para que você pudesse sair daqui? Puxa, hoje eu saí melhor. Por que você saiu melhor? Porque toda aquela angústia que eu tinha, todo aquele aperto que eu tinha no coração, Deus tirou. Não vai voltar a angústia? Você não vai passar por um outro problema? Você não vai enfrentar uma outra adversidade? Aquela angústia talvez vai vir até com maior força? Então Deus não te trouxe aqui para tirar a angústia do coração. Ele te trouxe aqui para te tornar maduro. Ele te trouxe aqui para fazer com que a sua vida fosse uma vida diferenciada, mesmo no problema, mesmo nas tempestades, mesmo nas angústias, mesmo na fragilidade, mesmo quando você quer ser forte e você está sendo fraco. Uma vez que você compreende qual é o propósito da sua vida. Uma vez que você compreende o que Deus quer de você. E isso não começa quando você crê em Jesus. Quando você simplesmente fala, Senhor, eu quero levantar minhas mãos aos céus e eu vou receber o Senhor como meu Senhor Salvador. Isso acontece lá atrás. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer, bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. É lá atrás. É lá atrás que nós fomos abençoados. Antes mesmo de nós termos nascido, e é isso que o apóstolo Paulo está começando a chamar a nossa atenção. Você pode ter certeza que você vai viver uma vida que agrade a Deus. Primeiro por quê? Porque o Espírito Santo de Deus age em você. O Espírito Santo de Deus te capacita. No meio das lutas, no meio das dificuldades, na semana, no dia a dia. Mas segundo, porque antes dos tempos eternos, Deus já olhava para você.
Deus já te amava, já demonstrava o seu amor por você. Verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aqui talvez seja o maior entrave que nós temos na história do cristianismo. Porque alguns vão falar, olha, legal, Deus escolheu, que maravilha, que bênção. O outro vai falar, como que Deus escolheu um e rejeitou o outro? E aqui a gente começa então a avançar alguns textos. Segundo texto, 2 Timóteo capítulo 2, versos 19. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Verso 9, perdão. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi feito em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, antes dos tempos dos séculos, houve uma ação de Deus. Antes de que tudo acontecesse, houve uma ação de Deus. Qual foi a ação? Manifestar graça, através de Jesus Cristo, e nos chamar segundo o seu próprio propósito. Fazer com que nós chegássemos a Ele. É interessante porque esse mesmo trecho, o Senhor Jesus vai chamar a atenção, quando Ele descreve, olha, vocês são minhas ovelhas, mas se o Pai não trouxer vocês a mim, ninguém vai vir. É uma ação de Deus. É uma ação de Deus a escolha. Pedro também descreve isso, quando ele chama a nossa atenção, descrevendo o seguinte, olha, Deus nos chamou e Deus selecionou-nos com a sua presciência. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9. Versículo 1, 2, depois capítulo 2, versículo 9. Pedro, apóstolo de Cristo, aos estrangeiros dispersos de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Percebam como o apóstolo Pedro chama a atenção dessa presciência, dessa eleição. Não acontece pela escolha humana, não acontece ao meio das obras, e não acontece de uma maneira que o homem venha saber, mas antes mesmo de qualquer situação, de qualquer ciência, lá atrás. E o versículo 9, a qual ele vai chamar, todos vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito. Antes de você pensar na razão pela qual você foi chamado, você tem que pensar no propósito pelo qual você foi chamado. E Paulo vai escrever exatamente isso em Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Ele descreve para a gente o seguinte, nós somos escolhidos, ponto. Deus, na sua escolha, nos deu um propósito de vida, que foi nos predestinar para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, à medida que você vai caminhando mais perto do Senhor Jesus Cristo, vai vivenciando mais essa questão dessa eleição na sua vida, mais parecido com Cristo você vai se tornando. A predestinação não diz respeito à salvação. Ela é depois da salvação. Ela não é antes da salvação. O que é antes da salvação é a eleição. Não é o propósito de Paulo aqui. Ele está dizendo o seguinte, você, querido, é garantido a viver de acordo com a vontade do Senhor, porque você tem um alvo. Você tem um propósito. Ser semelhante a Cristo Jesus. E você caminha para isso. Você trilha uma jornada para isso. Começa aqui. Concluirá onde? Lá na glorificação. Lá com o Senhor. E esses são os passos que Ele nos dá. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebam como que Ele foi construindo os passos acertadamente. Você foi predestinado a quê? A ser bem-aventurado, a ser um homem muito rico, a ser um homem muito próspero? Não. Não é isso.
Não é esse o propósito. Você foi predestinado a ser conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você vive aqui, essa é a tua missão de vida. Esse é o teu alvo. A ser parecido cada vez mais com Cristo. E para ser parecido mais com Cristo, perceba no capítulo 8, versículo 1 e no versículo 4. Você tem que viver em Espírito. E a carne tem que sair. Então aí é onde que entra uma ação em conjunto, sua com Deus. Você mortificando, Romanos capítulo 6, versículo 11, considerai-vos como mortos para o pecado, mortificação do eu, para você viver inteiramente para o Senhor. Como é que se vence o pecado? Como é que eu venço o meu pecado? Quando eu me considero um morto para Ele. Morto fuma? Sim ou não? Morto briga? Sai e fica iracundo? Não. Então, se você considerar-se como morto, você não vai pecar. Eis aí a abertura do Espírito Santo de Deus, cada vez mais dominando a tua vida, cada vez mais trazendo a você uma moldura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, descreve exatamente isso para a gente. Você tem o Espírito Santo de Deus, e nesse Espírito que habita na sua vida, ele age na sua oração, na sua maior fragilidade, mas ele também garante a você a maior segurança de que você foi amado, de que você foi projetado, e de que Deus, nessa sua projeção, formou você para que você venha caminhar por todos esses passos até a glorificação, até o estágio final. Por isso que ele conclui com o cântico. Que diremos, pois, a essas coisas? O que vai acontecer? Bom, você está seguro. Vamos lembrar? Por que você está seguro? O Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Você tem certeza disso? Tem ou não tem? Então, veja segunda-feira, veja terça, veja quarta, veja quinta, veja sexta. Porque se você estiver mentindo mais do que falando a verdade, isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus não está aí. Se você estiver pensando negativamente sobre o seu irmão, quer dizer que o Espírito Santo de Deus não está aí. Mas você está dizendo, sim, o Espírito Santo de Deus está aqui. Então, à medida que esse Espírito está aí, quer dizer que você, Claudemir, quer dizer que você, Nádia, quer dizer que você, Daniela, quer dizer que você, Ronaldo, quer dizer que você, João, estão morrendo gradativamente. E à medida que vocês estão morrendo gradativamente, o Espírito Santo de Deus está interpretando os seus desejos, porque você e eu, nós não sabemos o que pedir. Portanto, grave, você tem o Espírito Santo de Deus. Segundo, através dele, Paulo vai chamar a atenção lá em Gálatas, que nós clamamos, Papai, querido Pai. E Paulo vai confirmar isso no livro de Romanos, descrevendo exatamente isso. Olha, é por meio dele que nós clamamos, Abba, Pai, porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Receber o abraço de um filho é a coisa mais gostosa que existe no mundo. E Deus espera você de braços abertos. Porque foi Ele que nos reconciliou consigo o mundo. Foi Deus que virou as costas? Não, foi você, foi eu que viramos as costas para Deus. Deus sempre esteve de braços abertos para a gente. Mas é interessante que, além da segurança da habitação do Espírito, além da segurança de que nós somos filhos, vem o apóstolo Paulo e nos diz o seguinte: esse Espírito que habita em nós, esse Espírito que está em nós, está nos dando esperança. A esperança de quê? Que é Ele que está agindo, que é Ele que está nos fortalecendo, que é Ele que nos está amparando. Literalmente essa ideia da palavra de interceder, amparando, segurando a gente, para que uma vez seguros, nós venhamos a saber qual é o propósito real das nossas vidas. Viva para a glória de Deus. Viva para ser parecido com Cristo. Portanto, o que diremos então em relação a essas coisas? Se Deus é por nós, gravaram? O que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, meu irmão, como é que você vai viver uma vida de fragilidade, uma vida de pecado, se você tem Deus? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor, já dizia a canção. Quem é que vai agir?
Aquele que nem mesmo seu próprio filho, e percebam a base que o apóstolo Paulo cita para a gente. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? O que Deus dá, Deus não toma. E o que Deus promete, Ele não volta atrás. Se Ele nos disse que nós seremos parecidos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é porque nós seremos. Pode haver lutas, pode haver situações dificultosas, pode haver situações onde nos falta a esperança, mas Deus está lá. Deus está lá. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu por nós. Ou quem ressuscitou dentre os mortos? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Percebam como que o apóstolo Paulo foi construindo tijolo por tijolo e colocando alicerçado um sobre o outro, formando uma base sólida para a tua fé. De maneira que, se eu e você, nós estamos vivendo vida distante do Senhor, uma vez que nós cremos, uma vez que nós confiamos e somos salvos, não é por ação de Deus, é por tua. Que tem dado muito mais ibope para a carne do que para o Santo Espírito de Deus na sua vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus fez tudo isso. Quem é que nos pode separar do amor de Cristo? Será a morte? Será a tribulação? Angústia? Perseguição? Talvez seja a fome? A nudez? Talvez o perigo da espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em todos esses sofrimentos, em toda a questão da lida diária, nós, segundo a palavra de Deus, somos declarados mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa base, a nossa segurança não está no que nós fazemos, está no que Cristo fez. E aqui vem a grande verdade. A base da salvação está em Cristo. A base da santificação também está em Cristo. A base para você viver uma vida que de fato agrade ao Senhor está em Cristo. A base para você ser diferente está em Cristo. A base para que a sua história de vida mude está em Cristo. Você e eu precisamos estar literalmente assegurados, amparados nessa perspectiva. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Portanto, resumindo, nós temos a esperança daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Ele tem esperança. Ele tem esperança de que ele vai poder viver. Você se converteu hoje, pastor, tenho tantos vícios. Meu querido, você vai vencer vício por vício, pecado por pecado, porque é o Espírito Santo de Deus que está em você que vai te capacitar a vencer todos eles. Todos eles. Mas segundo, você tem segurança porque Deus te amou. Em qualquer situação, nunca se esqueça disso. Deus te amou, e antes mesmo que você viesse a nascer. E te colocou um propósito de vida. Não é ser médico, não é ser dentista, não é ser professor, não é ser um bom esposo ou uma boa esposa. É ser parecido com o filho dele. E ele vai te capacitar a isso, gradativamente. E por fim, você tem a segurança, não apenas porque você tem o Espírito Santo de Deus, tem apenas o amor de Deus demonstrado à sua vida, mas você tem a segurança das ações de Deus declaradas a você constantemente. Por isso que a gente pode terminar realmente com esse cântico. A gente pode contemplar o nosso Deus. A gente pode dizer: Deus,
Quem é Deus como o Senhor? Deus, obrigado por esse momento. Agora é o momento que nós vamos partilhar da alegria, dessa segurança que temos. Dessa base construída. Temos o seu Santo Espírito que nos capacita. Temos o seu amor demonstrado desde os tempos eternos. E por fim, ó Deus de amor, temos a ação do Senhor nas nossas vidas. É por isso, ó Deus querido, que ao Senhor nós louvamos e bendizemos. Nós declaramos, sim, o Senhor é o Deus Santo, o Deus justo, o Deus que salva, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. Pois o Senhor é Deus de amor, como diz o próprio apóstolo Paulo. O Senhor agiu em nosso favor. Nem poder, nem profundidade, nem criatura, ou qualquer outro ser poderá nos separar do teu amor. Só o Senhor é capaz de fazer algo tão grande nas nossas vidas. É ao Senhor que nós louvamos e ao Senhor que nós bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.